Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora mediadora Jéssica. Estou aqui gravando esse vídeo extra para que vocês possam interpretar as questões da atividade de mapa de administração orçamentária. Então, muita atenção, porque a gente tem ali na planilha, né, no formulário padrão que vocês baixaram, vai ter uma aba chamada Respostas, que é essa que está aberta aqui na tela para vocês. E é a partir dessas perguntas que vocês terão que responder que eu vou gravar esse vídeo para poder ajudá-los na interpretação da atividade de mapa, tá bem? Então, depois de preencher todas as peças orçamentárias, conforme o professor Rodrigo explicou na atividade, na live extra que foi feita, que vocês têm acesso. Agora, a gente vai olhar para essas perguntas, que é o que você tem que responder enquanto futuro administrador, como se você estivesse ajudando ali no processo orçamentário da indústria para Já Brasil. Então, a gente vai interpretar aqui juntos, tentar interpretar juntos, lembrando que o nosso objetivo não é sempre dar a resposta, mas dar ferramentas e que você possa fazer a sua interpretação e responder a sua atividade com êxito, beleza? Então, eu vou deixar aqui na tela somente o arquivo, para ficar bem aberto, para que vocês consigam enxergar muito bem aí, tá bem? Então, olha só, lá no arquivo formulário padrão, orçamento para Já Brasil, formulário padrão, está disponível no ambiente da disciplina, vocês têm a aba Respostas, que fica do lado das premissas. Então, primeiro vai abrir nas premissas e ao ladinho vai estar a aba Respostas. São 3 perguntas que você tem que responder. Qual o valor do resultado líquido final projetado para o ano de 2022? Então, pensa comigo, pessoal. O processo orçamentário, a planilha orçamento empresarial, ela é feita, né? Cada peça orçamentária vai se compondo ali para que a gente chegue a um resultado. E quais são esses resultados? A DRE, a demonstração de resultado de exercício, e o fluxo de caixa projetado. Ambos são projeções. Então, tanto a DRE é uma projeção de 2022, quanto o fluxo de caixa também. Quais são as diferenças desses dois demonstrativos? Como o professor bem pontuou na live extra, a DRE ela é mais um resultado econômico da empresa. Então, quando a gente quer ter um olhar econômico, se minha empresa está dando lucro ou não, naquele ano, né? Aqui a gente está falando de projeção. Mas, por exemplo, quando a gente faz uma DRE do ano passado, do período do ano passado, a gente chega à conclusão, a empresa chega à conclusão se a empresa deu lucro ou não, se ela deu lucro ou se ela deu prejuízo, a partir das suas despesas e receitas operacionais e não operacionais. Então, é como se ela me mostrasse o meu ganho de capital, se eu tive algum ganho, se eu tive lucro, ou se não, essa empresa ela só está me dando prejuízo, mas é tudo muito da parte econômica. O fluxo de caixa, ele é a parte financeira da empresa. Então, muitas vezes eu posso ter tido lucro no período de janeiro a dezembro, mas quando eu vou olhar para o meu caixa, eu não tenho uma empresa que me gera caixa mensal. Eu tenho uma empresa que me dá lucro no ano, mas mensalmente eu tenho uma empresa que não me dá caixa. Então, aí é onde eu vou ter que recorrer a empréstimos, financiamentos, ajuda de sócios, né? O sócio ele vai ter que fazer mais aporte naquele mês. A sociedade, se é uma empresa de sociedade anônima, ela vai ter uma perca naquele mês. Então, isso é importante quando a gente analisa as duas coisas juntas, a parte econômica e a parte financeira. Por isso que são duas perguntas distintas. São duas perguntas distintas. Primeiramente, qual é o meu resultado líquido final? Eu tive lucro ou prejuízo? E se eu precisei de fazer empréstimo para eu poder atender o meu fluxo de caixa? São perguntas distintas, são informações que você vai recorrer a demonstrativos diferentes. Quando eu olho para minha DRE, aí olha só, a gente está olhando para a pergunta 1, qual o valor do resultado líquido final? Eu vou olhar lá na DRE, aí eu vou andar aqui, ó, e vou procurar a DRE. A DRE, que é o demonstrativo
de resultado de exercício, ela vai me trazer o faturamento líquido, descontando os impostos, ela vai buscar lá no orçamento de vendas, ela vai me pegar os custos da mercadoria vendida, custo com matéria-prima, mão de obra direta, custos indiretos, tudo isso ela vai pegar nas peças orçamentárias que eu preenchi. Aqui tá zerado, gente, porque é o formulário padrão, né? Quando você baixa, é assim que ele vai puxar. O que mais que a DRE ela me traz? Ela me traz a informação, ela me traz o resultado bruto, que é o meu faturamento menos o meu custo, basicamente, isso de janeiro a dezembro, muito importante, porque a DRE ela sempre tem um período de um ano, né, de 12 meses, ou ali você determina se você quer um período mais curto, mas geralmente a DRE ela é feita para 12 meses. Aí depois ela vai trazer as despesas operacionais, e ela vai me trazer o resultado operacional e as despesas não operacionais com o resultado líquido e depois o imposto de renda. Essa informação do imposto de renda, ela vai buscar lá nas premissas. Então, é algo que já está dado para você. Qual que é meu resultado líquido final? Meu resultado líquido final é aquele em que eu, deduzindo tudo, todas as minhas despesas, todos os impostos que eu tenho que pagar, se eu tive lucro ou prejuízo, é aqui que vai me dizer. É na DRE, no resultado líquido após o imposto de renda, que é o que vai me dizer. Muita atenção, porque se você preencheu alguma peça orçamentária errada, aqui o seu resultado vai dar errado. Então, muita atenção. Já já eu dou algumas dicas, tá? Para vocês analisarem. Então, beleza, professor. Então, se eu estou falando de resultado líquido final projetado, é aquilo que se eu vou ter lucro ou prejuízo, né? Então, eu preciso pôr o valor aqui da DRE final. Porém, eu posso ter tido um lucro, mas quando eu vou abrir o meu fluxo de caixa mensal, eu vou analisar que essa minha empresa não está gerando caixa todo mês, ela não está se pagando sozinha todo mês. Em alguns meses, eu vou ter que recorrer a uma linha de empréstimo, seja uma linha familiar, né, buscar empréstimo com alguém, seja num banco privado, banco público-privado, uma linha de crédito bancária, ou seja, qualquer outra forma de empréstimo, mas eu vou ter que recorrer a algo que não seja meu para pagar as minhas despesas deste mês. Quem que me dá essa informação financeira? É o fluxo de caixa. Tem muitos alunos me perguntando assim, mas a DRE, ele me traz a informação de empréstimo. Não, ele te traz a informação de despesas com empréstimos, que é os juros. Então, se você analisar os juros aqui com os juros aqui do fluxo de caixa projetado, aí sim você vai ver que vai bater. Juros, aqui ó, empréstimo juros, fluxo de caixa saída. Se você analisar essa informação, aqui tá zerado, mas na sua planilha não. Se você analisar essa informação aqui, ó, empréstimo juros, essa linha 17, no fluxo de caixa saída, com as despesas com empréstimo juros, elas vão bater? Porque essa é a mesma informação. A DRE, ela não te traz informação de quanto você precisou de empréstimo, mas no quanto você teve que pagar de juros por esse empréstimo. Porque, lembra, é só a parte econômica, não é a parte financeira. Então, o que eu preciso saber, a pergunta que está me pedindo aqui, ó, é quanto eu precisei de empréstimo. Primeiro, eu precisei de empréstimo e quanto eu precisei de empréstimo, não quanto eu paguei de juros por esse empréstimo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o fluxo de caixa projetado. Lembrando que a projeção de fluxo de caixa, ele busca nessas duas planilhas aqui, ó. Fluxo de caixas de entradas de caixas e saídas de caixas. Essas são as duas informações que vai montar o meu fluxo de caixa projetado. Quando a gente olha para essas duas planilhas aqui, vou aumentar para ficar melhor para vocês. Quando a gente olha para essas duas planilhas, ó, orçamento de entrada de caixa, você vai observar que ele vai buscar vendas
Olha só, ele está buscando a informação de vendas, ele está buscando a informação de devedores duvidosos, e ele está me buscando uma informação lá nas premissas, que é o devedores duvidosos para vendas à vista. Então, o fluxo de caixa, ele vai fazendo uma equalização, ele vai te trazendo exatamente o que a empresa tem para receber no mês de janeiro, desse valor que ela tem para receber, qual é a porcentagem que pode ser que ela não receba no mês de janeiro, e aí, qual que é o valor final que eu vou receber em janeiro. Lembrando, fluxo de caixa, diferente de DRE, a DRE ela vai considerar de janeiro até dezembro. O fluxo de caixa, ele vai considerar o que eu paguei em janeiro e o que eu recebi em janeiro. Nessa linha aqui, ó, nessa coluna, eu estou falando o que eu recebi em janeiro. Tá vendo que tem um saldo inicial? A minha planilha, ela tá toda zerada, só que esse valor ela já puxou. Porque esse valor ela tá buscando lá nas premissas. As premissas, ela tá me dizendo o quê? Que em janeiro eu tenho um saldo inicial de 450 mil em caixa. Porque eu não comecei zerada. Em janeiro eu já comecei com o valor do ano anterior. Diferente da DRE, o fluxo de caixa, ele vai me trazer o que eu já recebi, o que eu já tenho em caixa. Então, olha só. Quando eu vou olhar o total de entradas no orçamento de entrada de caixa, eu já tenho 450 mil, mais as entradas de janeiro, menos os devedores duvidosos, que pode ser que eu não receba em janeiro. Então, aqui ele vai me trazer o que eu tenho para receber, o que eu já tinha em caixa, o que eu tenho para receber, menos o que eu posso não receber. Beleza? A cada mês. Isso é a grande sacada do fluxo de caixa. Ele é diferente da DRE, porque ele vai me trazer a cada mês. Exatamente. A mesma coisa na saída. Na saída de caixa, eu tenho o que eu já tenho que pagar em janeiro. Então, imagina, está lá nas premissas. O que eu já tenho que pagar em janeiro, eu já tenho uma dívida inicial lá no mês de janeiro. Então, em janeiro de 2022, eu já tenho uma dívida inicial. Imagina que você tem um boleto de prestação de carro, ou um boleto de terreno, ou alguma coisa que é sempre no mês seguinte. Você sempre paga no mês seguinte, diferente de aluguel, que você paga do mês anterior. Aqui eu estou sempre pagando do mês seguinte. Então, eu tenho uma dívida inicial, 75 mil. Isso eu já tenho que considerar no meu fluxo de caixa de saída, tá bem? Matéria-prima, com o meu fornecedor, eu pago no mês seguinte, aí aquela sacada que eu te falei para vocês. O fluxo de caixa, ele me traz exatamente o que eu vou pagar nesse mês. Nesse mês, eu não tenho que pagar a minha matéria-prima de janeiro, porque a matéria-prima que eu consumi em janeiro, eu vou pagar só em fevereiro. Entendeu? A mão de obra e os custos indiretos, isso sim, eu pago no mês corrente. Então, no mês que eu estou consumindo, eu vou pagar. Beleza? E é essa informação que o caixa ele vai trazer, o orçamento de caixa saída ele vai trazer. O que eu tenho que de verdade, o que eu já tenho de dívida, mais o que eu tenho que pagar nesse mês, com despesas de vendas, despesas administrativas, despesas de juros, tudo é o meu total de saída desse mês. Beleza, professora, mas e depois? O que isso traz para mim? Isso traz o fluxo de caixa projetado, que aí ele vai me trazer as entradas e as saídas efetivas a cada mês. Ao invés de eu pensar no ano todo, eu vou pensar a cada mês. Por isso que quando eu falo de empréstimo, será que eu precisei de empréstimo para cobrir aquele mês ou não? Aí eu tenho que olhar o fluxo de caixa. E o que a gente olha de empréstimo? Então, vamos lá entender essa questão do empréstimo, né? Estou aqui no fluxo de caixa projetado, a última aba da planilha. Olha só, esses valores já estão puxando porque é a minha dívida inicial e a minha receita inicial do mês de janeiro. A minha receita é 450 mil e minha dívida é de 75 mil.
Vamos supor que em janeiro eu tenha só isso. Eu vou precisar de empréstimo para suprir esse meu mês de janeiro? Não, porque eu vendi, eu tive uma entrada maior que a minha saída. Logo, eu tive um saldo positivo. Esse saldo positivo, teoricamente, o que eu faria com esse saldo positivo? Falando financeiramente, eu jogaria para uma poupança, no mínimo. Óbvio que poupança não rende. Aí as pessoas aí dos investimentos vai falar, professora, você está louca jogar em poupança? Estou dizendo, gente, que a poupança digamos que é uma fonte de aplicação mais comum para os brasileiros. Tem gente que vai investir na bolsa, tem gente que vai investir em letras, tem gente que vai investir no tesouro, enfim, não importa o tipo de aplicação que você vai fazer. O importante é que esse valor que sobrou, você vai jogar para uma aplicação. Tá vendo aqui a linha 15, ó? Aplicações. Significa que o que sobrou de positivo, eu joguei para render juros. Ao invés de eu fazer um empréstimo e ter que pagar juros, eu estou investindo numa aplicação e rendendo juros. Entendido? Isso é muito importante para mim, porque significa que nesse mês eu fiquei positiva. Vamos supor, aí aqui eu vou alterar, né? Como a minha planilha eu sei a senha, eu vou alterar para mostrar para vocês. Vamos supor que aqui eu tenha uma entrada de 500 mil, só que eu tenho uma dívida de 1 milhão. Opa, faltou 0. Eu tenho uma dívida de 1 milhão. Significa que no mês de janeiro a minha saída foi muito maior do que a minha entrada, certo? Então, neste mês aqui, exclusivamente nesse mês, o meu saldo ficou negativo. O meu saldo ficando negativo, eu preciso de alguma forma cobrir esse saldo negativo para eu ficar, no mínimo, empatada. Então, eu vou precisar do quê? De uma linha de empréstimo. Qual que é o valor da minha linha de empréstimo? Exatamente o que eu fiquei negativa, certo? Aí, você vai me falar assim, professora, mas é porque assim, porque teve mês que eu preciso, aqui vai ficar zerado, né, o restante, mas vamos supor que a gente, porque teve mês que eu preciso, porque teve mês que eu não precisei, então vamos lá. Olha só, esse mês eu vou precisar, certo? Só que daí em fevereiro eu inverto. Em fevereiro eu vendo 1 milhão e eu tenho despesa de 500 mil. Significa que eu tive um saldo positivo de 500 mil. O que eu vou fazer com esse saldo positivo? Eu vou pagar meu empréstimo. Eu não vou aplicar ele. Eu não tenho como aplicar se eu tenho que pagar uma dívida. Entende? Então, é isso que a sua planilha vai fazendo. Mas vamos supor que a sua saída fosse de 600 mil. Significa que você ainda conseguiu ficar positivo em 940 mil. Opa, coloquei errado. Você conseguiu ficar positivo em 400 mil, mas você não pagou todo o seu empréstimo, só que esse mês aqui você não vai precisar de empréstimo. Esse mês você não precisa, porque você ficou positivo. Você ficou positivo. Então, você não precisa de empréstimo. Mas você quitou uma parte e ainda vai levar um saldo de empréstimo. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber quais meses você precisou fazer empréstimo para cobrir o seu caixa. Essa é a pergunta. Se a resposta for sim, qual será o valor total dos empréstimos? Quanto você precisou para atender o seu fluxo de caixa? Qual o valor total dos empréstimos para você atender o seu fluxo de caixa? Vamos supor que aqui, ó, no fluxo de caixa projetado, vamos supor
que nesse mês aqui, você continuou vendendo 1 milhão, né? Você continuou vendendo 1 milhão. Empresa boa essa, né? Ainda consegue bater a marca de 1 milhão todo. Conseguiu vender 1 milhão, mas a sua saída foi de 1,5 milhão. Ou seja, você ficou negativa, a empresa ficou negativa, você vai precisar de empréstimo neste mês de R$ 500, não sabe como, você vai ter que tirar R$ 500 de algum lugar, porque você não tem saldo de aplicação para retirar, então você vai precisar desse empréstimo e você vai carregar ainda um saldo de empréstimo, certo? Agora eu vou fazer o contrário. Olha só. No mês de fevereiro, eu bati 1 milhão e tive 50 mil de despesas. 50 mil não, tô errando aqui. 500 mil de despesas. Então, eu fiquei positiva. Eu quero mostrar para vocês, é isso, o inverso. Eu gastei 400 mil de despesas e fiquei positiva. A empresa ficou positiva. Com esse valor aqui, ó, de 600 mil positivo, eu não preciso de empréstimo. Qual que é a informação que eu preciso saber? Eu preciso ou não de empréstimo? É essa. Eu não preciso de empréstimo. Mas continuando a explicação para vocês entenderem. Eu não precisei de empréstimo, eu consegui quitar os meus empréstimos do mês de janeiro e eu consegui fazer uma aplicação de 100 mil. Isso é o que a planilha está fazendo para mim. Eu consegui fazer uma aplicação de 100 mil. Essa aplicação de 100 mil vai me ajudar no próximo mês. Porque no próximo mês eu bati 1 milhão, mas eu tive uma despesa de 1,5 milhão. Então, eu tive R$ 500 negativo. Esses R$ 500 negativo, eu vou precisar de empréstimo? Não. Por quê? Porque eu tenho saldo de aplicação. Se eu tenho saldo de aplicação, eu não preciso de empréstimo, eu tenho de onde tirar. Então, a minha informação aqui, ó, a planilha, ela está fazendo isso para mim. Essa linha aqui, ó, 13, ela vai me trazer se eu precisei ou não de empréstimo, se eu tinha dinheiro para bancar o meu caixa. O que é muito importante vocês observarem, gente? A Prajá Brasil, ela é uma indústria que ela tem sazonalidade, tanto é que a terceira pergunta de vocês é essa. Ela tem sazonalidade. Professora, mas como eu percebi se ela tem ou não sazonalidade? Quando você faz o orçamento de vendas, ela te mostra exatamente que no mês de janeiro, ou nos primeiros 6 meses, você vende menos. No segundo semestre, você vende mais. Então, teoricamente, eu iria produzir mais no segundo semestre, porque no primeiro eu vendi mais. Se eu quero observar isso sem preencher, imagina, sem preencher, aqui nas premissas eu já consigo ver, ó. Nas premissas eu vendo menos, olha. O meu mês de julho a dezembro é muito maior do que o meu mês de janeiro a junho. Então, ele tem uma oscilação. Alguns meses eu vou vender mais, alguns meses eu vou vender mais cadeira do que os outros itens. Então, eu tenho uma sazonalidade. O que isso impacta lá no meu fluxo de caixa? Que em determinados meses eu vou precisar bancar mais a minha empresa, talvez recorrendo a empréstimos, e nos outros meses eu vou pagar esses meus empréstimos. Como que eu faço isso? Balanceando a minha produção. Quando você vai no orçamento de produção, você vai ver que sua produção foi balanceada. Por quê, professora? Porque ela ficou constante, ela ficou linear.
Se ela não fosse balanceada, eu ia produzir mais no mês menos no mês de janeiro, um pouquinho mais no fevereiro, para eu poder pagar todos as minhas saídas de caixa no mês a mês. Porque, ó, significa o quê? Que aqui em janeiro eu vendi pouco. Fevereiro e março eu já vendi mais. Tive uma despesa maior em março. Então, imagina, eu teria que produzir mais em março. Mas não, a minha própria planilha, o meu orçamento, ele vai se balanceando para eu ter tanto estoque quanto caixa. Né? Eu tenho estoque para atender os meus clientes, as minhas vendas, mas eu também tenho caixa para me bancar. Entende? Então, isso também já é uma forma de você tentar pensar a questão 3. Muito importante. Questão 1 é DRE, questão 2 é fluxo de caixa, mas é fluxo de caixa, tenta entender o que eu falei. Vocês não precisam fazer toda essa análise que eu trouxe. Essa análise que eu trouxe, a planilha está fazendo para vocês. Eu só expliquei aqui para vocês entenderem o funcionamento. Então, a planilha está fazendo tudo isso para vocês. E as oscilações em relação à sazonalidade também é importante, porque a empresa Prajá Brasil, ela tem sazonalidade. Então, como que ela administra isso na produção? Por que que eu produzo... Se eu fosse produzir de acordo com as minhas vendas, eu iria produzir mais no mês, menos no outro, e isso ia desregular tudo o meu fluxo de caixa. Então, o orçamento, ele traz essa ideia de você organizar a produção de uma maneira para que você não tenha problema tanto de caixa, né? Eu tenho caixa para atender, quanto de estoque. Eu tenho estoque para atender minha demanda também. Beleza, gente? Bom, hoje era essas informações que eu queria falar com vocês. Era algo bem pontual, bem objetivo. Mas qualquer dúvida, vocês podem nos procurar pelo Fale com o Mediador. Um abraço e até mais. Muita atenção no preenchimento. Tomem muito cuidado para pegar informações de premissa, muita atenção, revisem o mapa, veja se vocês não pegaram informações erradas para orçamento de vendas, se errou o orçamento de vendas, vai errar tudo a partir disso, tá bom, gente? E é isso, um abraço, boa atividade para vocês.